Olá, amigos da Sociologia. Professor Rodrigão, hoje abordando temas do Enem. Nós vamos falar hoje do complexo problema da usina de Belo Monte. Projetada para ser a terceira maior hidrelétrica do mundo, Belo Monte está sendo construída sobre a dicotomia entre uma tese desenvolvimentista do governo federal e uma tese ambientalista dos movimentos sociais. Por um lado, o governo defende o desenvolvimento econômico com a produção de mais energia. O Brasil precisa produzir energia para poder gerar desenvolvimento econômico. Por outro lado, uma obra de tamanho impacto causa enormes problemas, é o que alegam os ambientalistas. Esses problemas vão desde os desaparecimentos da flora e da fauna, como também da remoção de comunidades indígenas. A pergunta que se faz às futuras gerações é a seguinte: qual será a herança deixada por Belo Monte? Será uma vitória do desenvolvimentismo ou será um fracasso da preservação ambiental? É esse vídeo que vocês verão agora com os diversos atores que discutem a questão da construção da usina de Belo Monte na bacia do rio Xingu, no estado do Pará. Um dos temas apontados pelos melhores cursinhos e colégios do Brasil como destaque para a prova do Enem. Um abraço do professor Rodrigão. Aproveitem! Do alto, é possível enxergar com clareza. A Amazônia está sendo rasgada para o que se convencionou chamar de progresso. Ele já chega fazendo barulho. Belo Monte é uma obra controversa. As máquinas e os funcionários que trabalham noite e dia constroem às margens do rio Xingu essa que será a terceira maior hidrelétrica do mundo. Para o governo, Belo Monte é necessária porque o Brasil precisa de energia para promover o crescimento econômico. Tão grandes quanto a controvérsia são os números que cercam Belo Monte. Serão investidos 26 bilhões de reais para atingir uma capacidade instalada de 11.233 megawatts. Mas por conta do regime de chuvas e seca, a média ao longo do ano será de apenas 4.571 megawatts. Isso equivale a pouco mais de 10% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. A usina fica na região chamada de Volta Grande do Xingu, um ponto onde o rio faz uma longa curva. Uma barragem está sendo construída próximo à cidade de Altamira. Dessa barragem sairá um canal de concreto de 20 quilômetros de comprimento e 200 metros de largura. Ele vai desviar o curso d'água até o final da Volta Grande, numa queda de 90 metros de altura. Lá, um reservatório intermediário será formado para movimentar 18 turbinas verticais, responsáveis pela maior parte da geração de eletricidade da usina. Outras 6 turbinas horizontais, menos eficientes, serão instaladas na barragem para aproveitar o curso do rio de maneira complementar. No total, a área alagada será de 503 quilômetros quadrados, pouco menos da metade disso no lago e o resto ao longo do próprio rio Xingu. Por isso, Belo Monte é chamada de usina a fio d'água e alaga uma área bem menor que as usinas convencionais. Do alto dá para ver que a barragem já muda as características do Xingu, mas o lago principal, responsável por represar a água que vai mover as turbinas de energia, não ficará aqui. O curso do rio será desviado por um canal com 20 quilômetros de comprimento até a casa de força principal, fazendo a Volta Grande do Xingu ter o seu regime de água completamente alterado. Pelo plano estabelecido e autorizado pelo governo, a vazão mínima durante a época mais seca será de 600 metros cúbicos por segundo. Esse patamar não muda drasticamente o rio, porque a média histórica para o período é de 700 metros cúbicos por segundo. A mudança maior vem no período da chuva. A vazão mínima estabelecida é de 8.000 metros cúbicos por segundo. Uma queda acentuada, já que a média histórica do inverno é mais que o triplo, 25.000 metros cúbicos por segundo. Além disso, a usina está autorizada a, em anos alternados, diminuir a vazão para apenas 4.000 metros cúbicos por segundo. Isso pode trazer grandes danos às plantas e aos bichos que vivem na região. A água vai
vai ser desviada por imensos canais de 250 metros de largura. Eles vão alimentar um lago, inundando 516 quilômetros quadrados de terra. É desse reservatório que sairá a água para rodar as turbinas de Belo Monte. Só que esse desvio das águas vai reduzir a vazão em 100 quilômetros do rio, quase toda a Volta Grande do Xingu. Índios, instituições sociais, ambientalistas, lideranças comunitárias e o Ministério Público temem que Belo Monte seja apenas a primeira de uma série de barragens em plena floresta. Os Xicrins são um ramo dos Caiapós e uma das 6 tribos que serão atingidas. O povo Xicrim faz a dança da guerra, mas o ânimo que nós encontramos aqui na aldeia não foi o de guerreiros prontos para a batalha, e sim o de um povo com medo e sem saber o que esperar do futuro. Os homens se reúnem na casa do guerreiro e, numa deferência, me convidam a sentar com eles. As mulheres não se aproximam, continuam suas tarefas, tímidas. Na beira do rio, o velho cacique Onça pergunta: e se o rio secar? O que vão fazer conosco? Sem água, a caça vai embora, não vai ter peixe nem água para beber. Então, por isso, nós somos contra a barragem. Aqui na aldeia Muroquijan, as casas, que na língua Xicrim se chamam Quicré, estão colocadas lado a lado, formando um grande círculo central e um pátio, conhecido como Carere. Repetindo assim, em pleno 2012, a mesma estrutura social que já dura milhares e milhares de anos. E é impossível a gente andar aqui pelo Carere sem se perguntar até que ponto essa cultura também não estará ameaçada com a construção da usina de Belo Monte. A aldeia Xicrim fica às margens do rio Bacajá. Com a redução da vazão do Xingu, o Bacajá pode correr mais rápido e também diminuir de nível. Essa equipe é chamada para uma reunião no centro do Carere, na Casa do Guerreiro. Os Xicrim estão apreensivos com a construção da usina, tendo o cacique como intérprete, um dos índios mais velhos da aldeia, conta na língua Xicrim que está descontente. O peixe já está começando a morrer no rio Xingu e a gente não sabe o que vai acontecer no Bacajá. Para o cacique, conhecido como Maradona, a solução para a diminuição do leito do rio é uma mudança radical na maneira dos índios obterem comida. E a gente pediu um tanque por empresa Nossa Energia, para fazer um tanque para a comunidade daqui para criar o peixe, porque o peixe vai morrer tudinho aí. O plano emergencial da Norte Energia está previsto para acabar em setembro. Maradona teme a escassez de recursos. Eu digo, rapaz, fica a costa aí, como é que vai ter? Depois, se fala desse jeito, a empresa fala desse jeito, nós vamos frear a usina bem aí, para não fazer. Há culturas indígenas ali cuja principal alimentação é o peixe. Há algumas cuja principal alimentação é a caça. E aí tem um impacto ambiental indireto, que é o quê? Por exemplo, no caso da aldeia Paquissamba, eles comem muito peixe e pouca caça. Com a diminuição do peixe, eles vão ter que mudar o hábito cultural e vai aumentar a pressão humana, portanto, sobre a fauna terrestre. Quer dizer, eles vão ter que caçar mais. E isso foi objeto de conversa minha direta com um dos índios dessa aldeia, em que ele estava me explicando claramente isso. Quer dizer, vai diminuir o peixe e nós vamos ter que caçar mais. Os índios, a disposição dos índios não é ficar longe dos brancos. Não é viver longe do branco e não ter relações, não ter contatos. Isso é uma visão equivocada, quer dizer, não é isso que eles querem. Eles querem manter os traços que eles consideram essenciais da sua cultura e querem fazer trocas com a gente permanentemente. O consórcio encheu os índios de presentes. Para você ter uma ideia, um dos impactos que houve lá, houve um aumento de aldeias recentes. Porque como a dotação era por aldeia, os índios começaram a dividir as aldeias, criar aldeias menores, novas, para ganhar dotações. Quer dizer, olha o impacto que há de uma obra desse tipo numa cultura precária. Precária em que foi precarizada. A vida é andar por este país.
Todos os dias tem gente desembarcando em Altamira. E o movimento nunca foi tão intenso. A longínqua cidade no interior do Pará se tornou um dos centros urbanos que mais atrai mão de obra em todo o país. Pela manhã, esse centro de recrutamento do Consórcio Construtor de Belo Monte, o CCBM, uma empresa formada pelas principais empreiteiras do país, fica lotado. Espero que venha acontecer para todo mundo aqui da região, que venha melhorar a qualidade de vida, emprego, a gente dá melhores condições de vida também para a família da gente. Boa parte desses trabalhadores é formada por barrageiros, gente que viaja ao país atrás de emprego nas barragens. Hernani tenta, mas nada de emprego até agora. Tem que deixar a família para trás para poder correr atrás de um emprego melhor e quando chega aqui, fica assim esperando, sem ter onde morar. Difícil, né? O retrato do sonho das pessoas que chegam todos os dias a Altamira é esse aqui, o maior dos 3 canteiros de obra da usina de Belo Monte. Ao todo, nesses 3 locais, hoje trabalham 8.000 pessoas, mas no ano que vem serão 23.000, uma quantidade de gente muito maior que a população de muitos municípios brasileiros e que deve alterar as características dessa região para sempre. No canteiro de obras, isso já começa a ficar evidente. Rodrigo conseguiu o sonhado emprego. Veio de Rosana, interior de São Paulo, e espera que a oportunidade de trabalhar na usina mude sua vida para sempre. Como eu sou formado em técnico em meio ambiente, espero trabalhar como técnico em meio ambiente e futuramente espero fazer uma faculdade, oferecendo aqui dentro da empresa, trabalhar aqui dentro como engenheiro ainda. Os ambientalistas que acompanham a construção de Belo Monte criticam o fato de a obra começar antes de os estudos serem aprofundados. Do ponto de vista socioambiental, nós estamos na idade da pedra, né? Os levantamentos são precários, são mal feitos, né? Então, para que você possa ter um planejamento adequado, possa ter um conjunto de medidas mitigatórias com eficácia, você precisa ter um investimento nessa área socioambiental prévio. O movimento Xingu Vivo para Sempre, formado por entidades locais, ainda tenta barrar a construção de Belo Monte. Mas diante da obra avançada, uma das poucas lutas que restam é acompanhar o andamento das condicionantes e exigir que elas sejam cumpridas. Saúde, educação, moradia, saneamento e outras mais políticas públicas que é direito da população. Atualmente, parte da população de Altamira é atingida pelas enchentes naturais do rio Xingu. São mais de 4.700 famílias que moram em condições precárias na orla do rio e nas margens de igarapés. No período das cheias, quando o rio atinge a cota de 97 metros, essas famílias precisam desocupar suas moradias ou conviver com situações extremamente penosas. A cota de 97 metros que o rio alcança de forma natural, com uma vazão de 19.000 metros cúbicos por segundo, será exatamente a mesma do Lago de Belo Monte. Apesar da cota do Lago de Belo Monte ser exatamente a que o rio Xingu já alcança no período de cheias, o planejamento da hidrelétrica inclui um plano de requalificação urbana de Altamira. São investimentos que vão beneficiar a cidade e seus moradores. As áreas inundáveis serão tratadas, transformando-se em parques ecológicos e de preservação ambiental. Com isso, ganham a cidade e toda a sua população. Altamira passará a contar com áreas de lazer urbanas para todos os seus moradores. Com o tratamento das áreas inundáveis, as famílias que lá residem em condições precárias serão relocadas para novos bairros onde terão condições dignas de moradia. Além de Altamira e Vitória do Xingu, também serão beneficiados os seguintes municípios da área de influência do reservatório de Belo Monte: Gurupá, Porto de Mós, Senador José Porfírio, Anapu, Brasil Novo, Uruará, Medicilândia, Placas e Pacajás.
Altamira, o maior município brasileiro em extensão territorial, está se tornando também a cidade que mais cresce em número de habitantes. A prefeitura estima que cerca de 30 mil pessoas se mudaram para lá nos últimos 3 anos. E o motivo é um só: a construção da usina de Belo Monte. Altamira cresce no ritmo da betoneira. O maior município do Brasil, com uma área maior que Portugal, vive um boom imobiliário. A construção de Belo Monte promoveu um aumento da população e da demanda por moradia. Seu Alfredo já investiu R$300 mil para construir 6 apartamentos em cima de sua pequena loja. E como está a evolução da cidade, a gente está acompanhando, né? E era o nosso sonho, melhorar de vida, né? Para dar um conforto melhor para a nossa família. A Altamira é invisível ao mercado, que não sofre com a especulação imobiliária, mas se equilibra sobre essas palafitas, também será afetada pela construção da usina de Belo Monte. Está prevista a retirada de todas as famílias que vivem nessas condições da cidade. Mas elas até agora não sabem nem como, nem quando, nem para onde serão transferidas. Ninguém sabe que tamanho vai ser essas casas. E o dinheiro também ninguém sabe quanto é o dinheiro. A Norte Energia, a empresa responsável pela usina, explica que o novo bairro fica no máximo a 2,5 km de distância de onde essas famílias moravam, mas não divulga o local exato para não incentivar a especulação imobiliária. Se a gente conseguir uma casa melhor do que a da gente, vai ser melhor. Mas enquanto as melhorias não vêm, a população cresce. O censo de 2010 registrou 99.075 habitantes em Altamira. Mas de lá para cá, a prefeitura estima que cerca de 30 mil pessoas chegaram à cidade com base nos dados de atendimento à saúde. No único hospital da região que atende emergências, a demanda subiu consideravelmente. São 300 atendimentos por dia, quase o dobro do ano passado. Rapaz, piorou mais, depois dessa barragem piorou mais, porque não era assim não antigamente, né? A Norte Energia se comprometeu a dobrar o número de leitos e a construir uma nova ala com capacidade para 70 pacientes nesse terreno, mas as obras ainda não começaram. A empresa doou novas ambulâncias, um aparelho de raio-x e incubadoras da UTI neonatal. A reforma dessa escola está atrasada por mais de 6 meses. Os alunos estudam em barracões provisórios, que não estão adaptados ao clima do Pará. O tempo até depois do recreio foi reduzido, porque é muito quente depois do recreio assim. E o ventilador? Nenhum presta. Tudo quebrado. Que agora só no caderninho aqui, ó. Os empresários de Altamira apoiam a obra, mas com condições. Só interessa a Belo Monte se resolver o ordenamento fundiário, transamazônica, eletrificação rural. São os 3 maiores gargalos que nós temos. Belo Monte não deveriam ser levados adiante? De onde o país iria tirar a energia de que vai precisar no futuro? O Brasil precisa da energia elétrica que Belo Monte, na melhor das hipóteses, produzirá. Mas ele não precisa, para ter essa energia elétrica, de um empreendimento do tipo de Belo Monte, feito lá em Belo Monte, da forma como está sendo feito em Belo Monte, com aquele tamanho, com aquele tipo de intervenção que eu acabei de explorar, todas as suas limitações. Quer dizer, é inegável que o Brasil precisa de energia elétrica, né? O Brasil, até atingir um ponto em que possa negociar melhor a sua demanda energética, vai levar um tempo. O Brasil precisa de novas unidades de produção de energia elétrica. O Brasil, tudo bem, ele tem que melhorar o aproveitamento do que é transmitido hoje, que se perde muita energia em transmissão. O Brasil precisa melhorar a obtenção, a extração de energia das unidades que já estão construídas, melhorando o desempenho das turbinas e tudo isso, correto. Mas essas medidas, por si só, não resolvem o nosso problema crescente de demanda por energia elétrica. Nós precisamos gerar energia nova, além desses aproveitamentos de que eu falei. Agora, esse gerar energia nova é que precisa do quê? Em primeiro lugar, de cérebro. E cérebro depende de aplicação de recursos em educação e aplicação de recursos em pesquisa. Nós temos 8.000 quilômetros de costa. É provável que haja, ao longo dessa costa, áreas que, com baixo impacto ambiental e humano,
se pudesse aproveitar o movimento das marés para gerar energia elétrica. Com a vantagem de que nós temos, ao longo da nossa costa, a concentração populacional mais pesada. Nós povoamos o Brasil através do povoamento do litoral. Então, se nós usássemos a energia do mar, a energia eólica e solar, mas para isso, é claro, isso não se faz assim. Teria que haver um investimento grande em pesquisa, em desenvolvimento nessa área. Ou seja, o Brasil se acomodou, o Estado brasileiro se permitiu aprisionar pelos interesses das grandes corporadoras que querem o quê? O resultado imediato, rápido. O mundo busca energias renováveis para sustentar seu desenvolvimento e o bem-estar de sua população, respeitando o meio ambiente. Enquanto países desenvolvidos já esgotaram sua capacidade de aproveitamento hidrelétrico, o Brasil tem ainda um enorme potencial inexplorado. No estado do Pará, a bacia do rio Xingu é um bom exemplo. Belo Monte terá um reservatório de 516 km² e uma potência instalada de 11.233 megawatts, aproveitando a queda significativa de 90 metros entre Altamira e a volta do Xingu. Zília, o responsável pelo projeto, responde. É importante tranquilizar a população local, porque foi estipulado pela Agência Nacional da Água e pela IBAMA uma vazão que seja condizente com a manutenção da piscicultura, a manutenção da navegação, com a manutenção da vida das comunidades que vivem no rio. Os técnicos da Norte Energia rebatem os críticos dizendo que os números retratam um patamar mínimo, que se houver mais chuva, mais água deve correr pelo Xingu. Não é o volume, e sim essa variação que tem, né, que vai justamente suprir a vida na Volta Grande. O diretor de Relações Institucionais lembra que as condicionantes precisam ser cumpridas para se obter a licença de operação. O Brasil precisa acertar a população, a vida da população de Altamira, de Vitória do Xingu, das demais cidades, ao mesmo tempo precisa também da energia de Belo Monte. Então as duas coisas têm que andar em paralelo. Ela vai gerar uma energia firme que é inferior à média brasileira, mas mesmo assim é muito superior a qualquer geração de outra fonte de energia e principalmente de usinas hidráulicas fora do Brasil. O risco de destruição foi apontado por um painel de 40 cientistas. Por conta desse aproveitamento parcial, um dos maiores especialistas em energia do país defende que Belo Monte não é a melhor alternativa. É uma má escolha. Eu acho que a gente deve construir usinas hidrelétricas, usando a melhor das tecnologias e fazendo o melhor uso possível do potencial hidrelétrico. Isso provavelmente exclui mega empreendimentos. Mesmo que a área ocupada não seja grande, a fauna vai sofrer muito, principalmente os peixes. Quer dizer, há um impacto forte no rio, há uma incerteza muito grande sobre o que vai acontecer abaixo da barragem, quer dizer, a jusante, como se diz. Vai se levar para lá milhares de pessoas que depois vão ficar sem ocupação. Por mais que Altamira e os municípios em volta crescessem nesse processo, ainda assim não vai abrigar de maneira sustentável, né? Ou seja, o que quer dizer sustentável nesse caso? Que não comprometa o futuro das gerações no que se refere à questão ambiental, não vai conseguir fazê-lo de maneira sustentável, porque é muita gente que vai ser e já está sendo atraída para lá. Há 14 ações na Justiça questionam a construção da usina. Para o Ministério Público, o empreendimento é inviável economicamente, mas essa tese não encontrou eco nas instâncias superiores do Judiciário. É frustrante, porque a gente adquire a convicção, faz um trabalho sério. As ações que a gente entra são depois de muito estudo, muito acompanhamento, só com coisas que a gente considera assim, que nos dão uma segurança grande. E o juiz daqui, em alguns casos, atende o nosso pleito e a gente vê ali adiante que a coisa não anda e a gente não tem outra alternativa, né? A derrubada de grandes extensões da floresta e do investimento de alguns bilhões de reais, Belo Monte já se tornou uma realidade. Em outras palavras, agora não dá mais para suspender a obra.
Assim fica a pergunta, será que o resultado final vai compensar os riscos para os povos indígenas e os danos à floresta? Só o futuro dirá. Do alto, o bonde do progresso abre caminho, mas não deixa claro que desenvolvimento é esse que ele leva para a Amazônia.